dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre, te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te apagar, e a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todos. A festa já começou, na rádio que eu sempre quis. Souzense FM. Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Apresentação: Osnildo Silveira e Kerlen Souza. Na cidade de Souza, são 6 horas e 18 minutos. Espaço Aberto. O dia 18 de novembro de 2017. Hoje, dia do conselheiro tutelar e dia do combate ao racismo. Bom dia, Souza. Bom dia, Paraíba. Bom dia, Brasil. Está entrando no ar mais uma edição do programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Até às 8 horas da manhã, o trabalhador e a trabalhadora vai ficar bem informado, mais seguro e consciente dos seus direitos e deveres no seu ambiente de trabalho. Seja trabalhador do campo ou da cidade, do serviço público ou privado, trabalhador rural, da área da saúde, educação, indústria, comércio ou construção civil. Além de conhecer o que muda, o que melhora e o que piora no seu dia a dia com as políticas públicas e as mudanças no mercado de trabalho. O programa Espaço Aberto é uma realização do Sindicato dos Comerciários de Souza e Região, com o apoio da FETRACOM PBRN. Redação, produção e apresentação de Kerlen Souza e Osnildo Silveira. Direção, edição e técnica de áudio de João Antônio. Assistente de estúdio, Luciano Fernandes. Você escuta o programa Espaço Aberto pelas ondas da rádio Souzense FM na faixa 87,9. Transmissão ao vivo pelo Facebook na página Comerciários de Souza PB e nos nossos perfis pessoais. Retransmissão pela difusora da Bênção no Frei Damião. Você participa, reclama, tira dúvidas e dá sugestões. Os telefones já estão liberados, tome nota. O da Claro é o 99194 9044. E o da Vivo, o 981420229. Você também pode participar mandando áudio para o nosso WhatsApp, o de Kerlen, o 998041271. E o de Osnildo, 998035240. O programa Espaço Aberto está no ar e traz os seguintes destaques de hoje.
Primeira sentença após vigência da reforma trabalhista. O trabalhador acionou a justiça em busca de seus direitos e agora vai ter que pagar ao patrão R$ 8.500. Governo edita medida provisória com ajustes na reforma trabalhista. Você vai conhecer o que muda com a nova lei e o que os tribunais ainda podem rever. Medida provisória da reforma trabalhista proíbe o seguro-desemprego a trabalhador intermitente. Presidente Michel Temer diz que o Brasil tem tendência a caminhar para o autoritarismo. Feministas pró-Bolsonaro defendem discurso duro contra assédio. É como se o trabalhador negro defendesse a escravidão, viu, Osni? Essa é muito boa, viu, cara? Colunista da revista Isso É, Osni, da revista Isto É, defende assassinato de Lula. Hoje, no programa Espaço Aberto, nós vamos entrevistar o doutor Lincoln Abrantes, advogado na cidade de Souza e presidente da sucursal da OAB, aqui da nossa cidade. O programa Espaço Aberto está no ar e traz agora o bom dia dele, Osnildo Silveira, e os aniversariantes do dia. E o editorial do dia, Osnildo. Osnildo Silveira. Correnteza mansa trouxe este momento, o rio sempre muda o movimento. Toda forte agora, ainda pouco era terra em mão. Se um passarinho é livre e leve ao vento, o seu voar será meu pensamento. Pois tudo busca a infinita fonte da transformação. E a vida diz, louvado seja. Toda porta bate, toda noite vela, lavou a chuva ao sujo e já era. Vamos ouvir o que de bom avisa. Souza, 18 de novembro de 2017. A importância popular nas decisões sociais. É um momento obscuro na história. Percebemos a ausência dos movimentos que representam diretamente os anseios da sociedade. A igreja, como idealizadora e sempre à frente dos grandes movimentos sociais, está ausente da participação do meio popular, levando a uma descrença ao povo brasileiro de acreditar que são capazes de lutarem por um ideal comum. Diante de um cenário, o que podemos esperar do movimento estudantil? Onde desbravou ao lado de grandes nomes de nossa história que idealizaram grandes lutas e marcaram grandes conquistas. Um movimento estudantil este que se encontra encurralado, sem iniciativa, sem reação. Há alguns dias atrás, escutei o deputado Frei Anastácio, do PT, falar que as massas estão esperando seus líderes iniciarem as batalhas. Onde estão os líderes? Estão esperando justamente as massas que não foram fermentadas para esse momento. Os movimentos dos sem terra, dos sem teto, estão também na mesma vala. Seus líderes
também estão esperando as massas que também não foram fermentadas. O país, a nossa Paraíba, a minha amada Sousa e a nossa região está carecendo de novos líderes, líderes que representem realmente as massas e que possam levar às massas o fermento. Nada mais é esse fermento que a formação política e social. Isto sim, Maria Cândida. Tínhamos que aprender na escola. É natural, é pessoal, é vocacional de quem acredita no homem como ferramenta de transformação, professora Oliara Leite. Sejamos essa ferramenta de transformação, Kerlin Souza. Bom dia você comerciário e comerciária, bom dia você trabalhador e trabalhadora da zona urbana e rural. Bom dia, João Antônio, Luciano e a todos que nos acompanham pela Sousense FM e pelo Facebook. Kerlin Souza. Nosso coração frio no inverno, amor na primavera. Outono passa e já nem sou aquela. Nossos abraços muito mais abertos ao sol de verão. É isso aí, Osnildo Silveira. Como diz, as massas estão esperando seus líderes, como quem espera os fermentos. E aí você se reporta ao movimento estudantil. E eu trago aqui, Osnildo, uma informação que diz que na Bahia, esta semana, os estudantes se reuniram para evitar que a direção da escola exibisse um filme de apologia ao fascismo. E aí eles foram repreendidos violentamente pela Polícia Federal, já que por se tratar da Universidade Federal, apenas a Polícia Federal deve adentrar o recinto. E aí a Polícia Federal entrou e violentamente disfarçou com os estudantes, certo? E aí você fala também que as massas estão esperando os líderes. E aí eu me reporto ao movimento social do MTST, ou do MST, que seja. Eles sempre faziam campanhas em prol aos seus direitos, para fazerem, para defenderem a sua posição social, o seu direito ao trabalho. E aí, por várias vezes, eles eram repreendidos pela polícia. Inclusive, foram obrigados a assinar ataques, dizendo que eles não podem mais interditar rodovias, que é o principal alvo do seu manifesto. Claro que, como usuário das rodovias, já aconteceu várias vezes comigo, ter que ficar preso no trânsito, esperando um movimento do MST ou qualquer outro tipo de movimento se acabar. E é constrangedor para nós que tem agenda, uma viagem, tudo, mas a gente tem que entender por que eles estão fazendo aquilo. Eles estão fazendo para chamar a atenção dos governantes, certo? E aí eles assinaram um TAC de repreensão, de não ter que fazer aquilo, porque, Osnildo, há um ano atrás, aconteceu também da Polícia Federal repreender violentamente os movimentos do MTST. E agora, a sociedade, tanto os estudantes, como os trabalhadores rurais, os trabalhadores das cidades, eles se sentem constrangidos de participar de grandes manifestos. Manifestos como aquele lá, do Pato. Lembra do Pato? Lembra do batido de panela? Que muitas pessoas iam lá bater panela e ter seus direitos retirados. Essas pessoas se envergonham de ter ido e envergonham os que querem ir participar de mais movimentos em defesa dos seus direitos. Infelizmente, Osnildo, é isso que acontece na nossa sociedade. As lutas dos sindicatos, das federações, das centrais sindicais, ela não deixou de acontecer. O que deixa de acontecer é a exibição desses atos pela grande mídia golpista, pela grande TV que apoiou o golpe, e agora parece que o Brasil está tendo um crescimento que ninguém vê, uma inflação controlada a quase zero, que ninguém
percebe, o trabalhador não percebe isso, já que o gás aumenta todo mês, o combustível aumenta todo mês, a energia elétrica aumenta todo mês, e são 3 pontos importantes para a economia, que são praticamente os indexadores dos preços dos produtos. Quando esses 3 itens aumentam, o preço do pãozinho ele vai aumentar também. E aí ninguém vê onde está a deflação, apenas nos telejornais. Kerlen Souza, você atentou para a questão da inflação, mas eu vejo com muita ausência, o nosso editorial ele tentou justamente instigar que a sociedade tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso que está acontecendo no Brasil. Pois bem, se há uma importância nas decisões sociais da população, há também a carência de que haja nas escolas esse fermento que eu pedi no editorial, que haja a forma de fazer política por parte dos educadores, e aí a professora Liara Leite, essa semana, a gente dialogando, e ficou muito claro de que as escolas só preparam para enfrentar o Enem, ingressarem no curso superior e esquecem de transformarem crianças, jovens e adolescentes em cidadãos que possam pleitear os seus direitos, que possam pleitear as suas vontades, tá? Mas de forma democrática e livre. E é o que não acontece no Brasil. Eu me recordo e me reporto muito bem da década de 90, onde os movimentos estudantis, onde havia, por parte do governo, uma grande pressão para que não houvesse, sabe, aulas, eram greves e mais greves, e aí você se recorda, Kerlen, mas os movimentos estudantis eram resistentes a tudo isso, e surgiram nesse momento um Lindenberg Farias, da nossa gloriosa Paraíba, que representa hoje o Rio de Janeiro como senador, mas veio desse movimento estudantil que surgiu aqui numa década tão má para a educação, mas conseguiu revelar bons nomes. Hoje, o que a gente percebe é que há uma estruturação na educação, mas há uma carência muito grande nesse fermento. Esse fermento que possa trazer aos nossos jovens formação política e social. Há um interesse exclusivo no capital, no dinheiro, sabe? Em ter o seu filho, em ter o jovem para se ganhar dinheiro e não se ter uma formação política que possa atender aos anseios da sociedade. Aqui em Souza não é diferente, Kerlen Souza. A gente percebe que a juventude está devendo à sociedade. A igreja, até pouco tempo, estava participando dos eventos, mas também se ausentou. E aí, outros movimentos aqui da nossa cidade, nossa região, do nosso estado e, ao meu ver, do país, estão calados diante de tanta exploração, de tanto desmantelo e malversação do povo brasileiro. Exatamente, Oswaldo. E aí o que a gente vê é isso que eu estou te dizendo. Quando começa a tentar surgir novos líderes, a grande mídia começa a tentar descaracterizar essas pessoas. Começa a mostrar apenas os defeitos daquelas pessoas, começam a exibir como se os líderes não fossem pessoas normais, como se não fossem seres humanos, como se os líderes tivessem que ser deuses. E, na verdade, não são. São pessoas como nós, que vivem, que lutam, mas que também erra na sua vida, tem os seus pecados, tem os seus defeitos, porque todo mundo tem. Somos seres humanos, certo? Mas a questão é que quando um líder ele está trabalhando para lutar por um bem social comum, isso é o que se tem que dar importância a essas pessoas. Mas o governo, do jeito que se mostra, com fortes repreensões, e claro que isso aí não é coisa nova. Isso aí é muito mais antigo do que se imagina, certo? É muito mais antigo do que se imagina. Só que já foi, há um tempo atrás, há uma década atrás mais ou menos, quase 2 décadas, esses movimentos, eles tinham a liberdade de se expressar, certo? Sem precisar da polícia estar intervindo.
a menos que eles estivessem depredando o patrimônio público, que também não pode. Mas hoje, um aluno de universidades, se portar contra um vídeo, né, fazer um protesto para não assistir um vídeo que faz apologia ao fascismo e ser repreendido violentamente pela Polícia Federal, aí também é de... Kellen Souza, temos participação. Mundinho da Ramada, bom dia, Mundinho. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto, essa voz que nos encanta e nos traz informações. Bom dia, Kellen Souza, bom dia, Osmir, bom dia, João Antônio, polêmico João Antônio aí na técnica, né? Meu amigo Luciano Fernandes, falando nele aí, um abraço para ele. E todos os seus ouvintes desse horário. Raimundo Tambeck Pereira, eu vi um comentário dele. Antônio, meu irmão, ontem que eu esqueci essa comida rapidamente, que esse telefone sábado passado não estava funcionando, porque, inclusive, que ele perguntou, eu liguei para aquela no sindicato, que essa rádio pega local aqui na região toda. Então, esse telefone está vivo, e é um que não pode funcionar. Eu sei que às vezes depende dessas operadoras aqui, isso é uma merda, mas não é uma tragédia, né? E desculpe os ouvintes a expressão. Esse telefone, João Antônio e Gil Silva, ele tem que funcionar, porque a região todinha escuta a sua ela pega local aqui na região todinha, né? E no mundo todo pela internet. Mas, meu irmão, eu estava ouvindo aí o comentário de vocês com relação a essa picaretagem, esse corrupto, né? Chamado Michel Temer, que está lá em Brasília, a Faganga. Ele disse assim, que o Brasil tem uma tendência ao autoritarismo. Tem um autoritarismo maior, o 11.000 de Kelly, ouvinte, que esse governo agora, rapaz, que está dominando tudo, né? Tudo, inclusive, é tão terrível que quando ele vai uma atividade do governo no Rio de Janeiro, ele não vai nem para o palanque, nem vai para a população, ele vai para eu não sei qual é o nome do negociador militar, né? Eles vão para a instituição militar, uma base militar com vem para a Lagoa, vem para o Itaim, porque ele sabe que o povo está terrivelmente revoltado com ele. Agora eu concordo com relação a esse editorial dele. Eu estava me lembrando aqui, cadê Dom Helder Câmara? Tem que rezar da igreja, no caso da igreja. Dom José Maria Pires, né? Dom Evaristo Warner, quer dizer, figura. Dom Luciano Mendes, que são figuras que articularam, né, fermentaram a massa e tudo. Eu não sei se a igreja está muito apática nessa situação. Não sei qual é o quadro que está esperando, se é 2018 e tudo. Sabe que ela diz é grave, né? Que ela diz é grave. Mundinho. Estou fazendo uma manifestação na Universidade Federal. A Polícia Federal tem que ter visto, está com filhos, se estivesse quebrando, bagunçando e tudo, teria que negociar e ver por quê. Porque essa situação do quadro nacional, ela é gravíssima, né? Com relação ao direito dos trabalhadores, com relação à sociedade, com relação a tudo. Então, eles estão boicotando tudo através desse Mundinho. de acordo que eles fazem, né? Bom dia, Mundinho. Osnildo. Assim, a gente percebe que há por parte também dos movimentos rurais uma acomodação, um distanciamento da igreja, claro, certo? Da zona urbana, e isso reflete diretamente aqui na cidade. Há uma acomodação e um distanciamento que tem causado dentro da sociedade, dentro dos movimentos, uma certa empatia justamente em reconhecer esses líderes e que possamos fermentá-los. A gente trouxe um editorial que instiga justamente isso, buscar líderes que estejam preparados para representar as massas. Pois é, rapaz, Raimundo é o diretor do sindicato. É uma liderança extraordinária que lutou muito nessa região, muita sabedoria, muita coragem, muito enfrentamento. E quando você fez o editorial, estava me lembrando, para concluir, João Antônio, e ouvindo, eu estava me lembrando daquele movimento da década de 90 ali, que o movimento comunitário rural e urbano, né, era um movimento de combate mesmo, de luta, que apoiava a ocupação da terra, a ocupação da cidade, a ocupação da terra, movimento da paz, a liderança comunitária, infelizmente, né, a maioria foram cooptadas, né, muitas delas pesaram aí nas associações, depois de pré-candidatário, que é um direito que tem, mas a liderança você está assim como você me permite que eu diga que era assim, que eu já lidero o movimento
Nós passamos muitos debates com os novos municípios da região de Souza, aí no centro de treinamento, né? Naquela questão da emergência, quando havia repressão, quando havia, como é que chama, dificuldade do governo em atender o direito a reivindicação das massas, nós fazíamos movimentos e o pessoal tinha capacidade de enfrentar. Infelizmente, essa situação está aquilo que eu disse, eu não sei se eu não falha agora no outro passo, não. O movimento sindical, o movimento comunitário, e esse movimento que já dessa aí e tenta fazer movimentos, seminários, movimentos curtos, mas esse movimento ele está na defensiva, tem tempo que está na ofensiva. A ofensiva é quando está enfrentando essa ditadura que nós temos no Brasil tudo. Então, obrigado pelo espaço e até outra oportunidade. Obrigado, Mundinho. É sempre engrandecedor o nosso programa, a sua participação. Nós temos outra participação, João? Marquinhos, doutor Leileira, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto, Marquinhos. É um prazer enorme tê-lo como nosso ouvinte e agora como nosso participante. Muito bom dia aos Nildo, Kelly, João Antônio, amigo Luciano Fernandes. Esse tema que vocês estão levantando aí é bastante importante mesmo em relação a essa reforma previdenciária, tá, Nildo? A gente vê hoje, Nildo, uma reforma totalmente voltada à oligarquia, onde o pobre, o trabalhador, onde o povo brasileiro realmente a cada dia está perdendo seu espaço e seus direitos, né, nosso amigo Nildo? Eu estou vendo, você pode analisar, é um salário mínimo subido bem pouquinho, em compensação é um gás de cozinha, é gasolina, tudo penalmente, desvalorizando. Realmente, a única coisa que a gente tem de bom ainda é que é o salário mínimo. Mas, infelizmente, isso aí são práticas abusivas do governo passageiro, que não foi colocado aí pelo voto, pelo sufrágio popular, foi colocado aí pelos bastidores. A gente sabe que hoje existe o nosso Senado político, né, gente? Mas realmente é uma coisa lamentável essa reforma, onde tira o direito de quem merece e dá direito a quem não merece. Mas é isso mesmo, amigo Gildo. Eu tenho certeza e tenho muita fé que é um governo que está se acabando, é um governo que não vai vingar. E eu tenho fé em Deus, Gildo, que tudo isso vai ser revisto e o trabalhador vai voltar a ter seus direitos que ele deveria ter e que deve ter, amigo Gildo. É isso mesmo, Marquinhos. É a resistência que nós estamos tentando provocar na sociedade para que aconteça realmente, de fato, esse despertar. Muitas vezes eu até vi aqui, Kerlen Souza, um comentário no Facebook, de que só as mídias sociais não vão resolver. Olha, posso até que não resolvam, mas que vem de forma muito coercitiva, e aí uma palavra que eu não gosto, mas é a realidade, de forma coercitiva, assim, para ser mais franco, direto, o Facebook vem despertando, certo? Em parte da sociedade, que nós precisamos de fazer um Acorda Brasil, um Desperta, sabe? Mas isso tem que haver por parte de alguma entidade, de alguma força, tipo a igreja, o movimento estudantil, a própria OAB, sabe? Que daqui a pouco nós teremos a presença do presidente da OAB, Sucursal Souza, do Lincoln Bezerra, e aí é uma das questões que nós iremos levantar em relação à questão das instituições desse país que andam tão caladas, Kerlen Souza. Exatamente. Está nos acompanhando aqui pelo Facebook a Juliana Torres, bom dia e abraço, Eliabe Abrantes, Dona Liara Leite, Paulo Júnior, lá da cidade do Iguatu, Jacinta Ribeiro, a Liara Leite, ela está dizendo assim, ó, em relação ao que a gente fazia. Pois agora piora, pois a disciplina de história passa a ser optativa. Então, como que a gente vai saber que os movimentos que tiveram foram bons, foram necessários, foram úteis para a nossa sociedade, se eles tiram da grade obrigatória? Qual a sua formação acadêmica? Eu sou formado em Histórias, né? O que era que nós sempre escutávamos dos nossos professores na sala de aula, na universidade, sobre o curso de História? Na verdade, sobre a ciência e História. Dizem, né, os estudiosos, os historiadores, que a história é importante para que a gente não possa repetir os erros do passado. Imagine se ninguém soubesse sobre o Holocausto.
e aí alguém quisesse repetir isso aí, como seria repreendido? O que foi que provocou o Holocausto? O que foi que combateu esse Holocausto? Como que a gente vai conviver com uma situação, saber que essa situação está se repetindo, Osnildo, se nós não tivermos conhecimento dela? Kerlin Souza, a história, ela... Olha, eu vejo com grande preocupação, professora Eliara, porque nós ingressamos no curso de História e vivenciamos tudo aquilo de forma muito, muito pessoal, intuitiva, espiritual. E o curso de História, eu sempre escutava, Kerlin, do professor Pachelo, que saudosa memória, de que era o curso que comandava, escriturava, passava de cultura, de gerações, e aí ser retirado da grade curricular é algo muito preocupante, porque estão querendo, professora, justamente apagar a história desse país de forma muito radical. Kerlin Souza, nós temos participação. Tem uma participação aqui, ó, do nosso querido Raimundo Abrantes. Bom dia, Raimundo. Bom dia, companheiro Kelly. Bom dia, Osnildo Silveira e tantos outros companheiros trabalhadoras da cidade de Souza e região. Quero transmitir meu abraço ao companheiro Raimundo da Ramada, companheiro Mundinho da Ramada, a qual eu tenho uma admiração por você, Mundinho. Você me faz lembrar nossas épocas, né, do Sindicato Rural, onde nós puxávamos ali aqueles movimentos, e que era importante. Nós tínhamos no Iraúna o Padre Domingos Cleiton, você sabe disso, Socorro Gouveia, Fatinha, pessoas que nos davam importância maior de puxar o movimento social em nossa região. E hoje a gente vê realmente a igreja parada, totalmente parada, de cabeça baixa. Mas, companheiro Mundinho, nós estamos de cabeça erguida, companheiro, colocando sempre em primeira linha o trabalhador, aquele que produz e que traz valer o nosso suor. Mas a gente sente falta, com certeza, do movimento político e trazendo com ele o movimento sindical. Lembramos também de seu Marcondes, movimento sindical, Zé Vicente e tantos outros companheiros. Isso era importante. E queremos dizer, companheiros e companheiras, que a luta continua, revendo fatos passados para que hoje essa nova gente, essa nova sociedade, ela venha contribuir fortemente com o nosso Brasil, com o nosso país. É só através dos movimentos sociais que eu tenho a fé e a esperança que esse Brasil crescer e que nos dê futuros maiores para os nossos netos, para os nossos bisnetos. Enfim, é isso que eu espero no nosso país. Mas temos falta sim, companheiros, do movimento da igreja, companheiro Osnildo Silveira, companheiro Kelly. O edital hoje foi muito bom nesse sentido. E traga esse esclarecimento para pessoas que ainda estão dormindo em berços esplêndidos e o pau cantando nos pinhais do trabalhador. Meu obrigado, um abração bem forte. Agradecer a você, Raimundo, pela participação, dizer que é sempre uma novidade, assim, você sempre traz uma novidade e algo enriquecedor ao nosso programa. E assim, Raimundo, a gente percebe que você resgatou um pouco a história do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Souza, e a gente percebe que também muito claro, que o Neguinho aqui tem tentado fazer um trabalho junto ao diretório e não conseguiu ainda, e aí eu digo ainda, a restabelecer toda aquela força que os trabalhadores tinham na década de 90, que a gente tenta mais uma vez, a gente não vai desistir, essa resistência, Kerlin Souza, é permanente, sabe? Jovens como João Antônio, que hoje estão na mídia, principalmente no rádio, que traz essa juventude. E aí, João, eu vejo com grande responsabilidade a sua participação como jovem nesse momento, esse cenário tão difícil para o povo brasileiro. Você tem mais uma participação aí, mas antes, João, mandar um abraço aqui para Heleno Freire, de Osasco, São Paulo, gostando do nosso tema. O Tarcísio Santos também participando, mas tem uma participação aí, uma ligação, é Manel da Eletrônica. Bom dia, Manel. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia. Rapaz, eu queria saber onde é que a gente vai parar
gasolina, essa gasolina aí, o João, a energia. Onde é que a gente vai parar com esses preços abusivos, hein, rapaz? Não gostar demais. Ô, Manuel, Oi. eu gostaria de interagir contigo. Vai parar quando nós, brasileiros, entendermos que temos que ir às ruas. Tá? Nós temos que ir às ruas e pleitear algo que está sendo tirado da nação brasileira de forma muito, muito radical. Nós estamos passando por um momento, eu vou usar um termo que só usa os bolsomitas, né? Estamos sendo estuprados aí e ninguém faz nada. Nós estamos aqui todos os sábados tentando alertar o povo brasileiro, a nossa Paraíba, a nossa cidade de Souza, que precisamos despertar, sabe? E continuar resistentes. O programa Espaço Aberto foi criado com esse objetivo, de tentar acender essa chama, certo? Ou reacender essa chama, para que a gente possa ir às ruas. Essa taxa de iluminação pública, esse aumento abusivo na energia, no botijão de gás que você relata, no combustível, está acontecendo porque há uma acomodação do povo brasileiro, e aí não é só das capitais, tem que partir também do interior. E aí eu gostaria de saber de você, o que é que você percebe das pessoas que você conversa, dos seus vizinhos, dos seus familiares, em relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil? Rapaz, todo mundo aqui fica se incomodando, passando a saída. Não tem nenhuma saída não. Eu acho que o que você está falando, a gente tem que ir para a rua mesmo e tem que fazer alguma coisa, porque está imoral, meu irmão, está demais para nós. Viu? A situação está muito feia. Mas... Agradecer, Manuel, dizer que o programa Espaço Aberto está à disposição e pode ficar à vontade quando quiser participar, porque o nosso objetivo é justamente saber da população, da comunidade, quais são os seus anseios, suas preocupações, e o programa Espaço Aberto é realmente esse canal de informações. Olha, Osnildo, inclusive a professora Liária Leite, ela está colocando aqui, ó, tinha a disciplina, ela se reportou antes a disciplina de História, né, que agora é optativa, e ela disse, tinha a disciplina de OSPB, Organização Social e Política Brasileira, inclusive, minha mãe era professora dessa disciplina. E os militares, quando deram um golpe, retiraram do currículo. E o resultado é esse quadro atual. Um povo sem conhecimento político, chegando ao ponto de querer um Bolsonaro como salvador da pátria. E, para completar, professor Liária, tem aí um movimento, que eu não sei nem se isso parte de ser movimento ideológico. E tomara que nunca vire lei. É o movimento aí da escola sem partido. E a gente cita tanto a Globo, que ela omite tanta informação de nós, mas tem o programa Zorra, que faz alguns contrapontos de forma humorística. E aí, Osnildo, eu gostaria aqui da gente transmitir para os nossos ouvintes o áudio de uma parte do quadro que passou semana passada em referente à questão da escola sem partido. Antes de mandar um abraço para o Eliseu Rodrigues, lá da cidade de Fortaleza, um forte abraço. Presidente da FETRACE, viu, Osnildo? Isso, o Aldemir Moreno, que está aqui na escuta, bom dia, o Josivaldo Vale, o Edson Fernandes, a Tarcísia Santos, cada um com suas opções, Heleno Freire, ao Luiz Carlos, lá em João Pessoa. Vamos lá? Exatamente. Agora a gente vai escutar aí o que o Zorra Total colocou em relação à escola sem partido. Está com um problema aqui no vídeo, a gente vai tentar restabelecer para colocar, mas não vamos deixar de colocar esse áudio, não. Daqui a pouco a gente vai colocar para os ouvintes entenderem. A questão aí, Osnildo, é que esse movimento do Escola Sem Partido, no final das contas, é para terminar de piorar a inconsciência dos trabalhadores da sociedade em relação aos movimentos políticos. Já falamos aqui em outras situações das mentiras que se divulgam através das redes sociais, dos aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo, informação dizendo que você consegue anular uma eleição apenas fazendo voto nulo
E com certeza isso aí vai beneficiar os poucos que não votarem nulo, que vão votar em certos candidatos, né? Normalmente os que já estão, não vai provocar uma mudança no quadro, né? Não vai provocar aquela mudança nos políticos que estão aí. O áudio foi restabelecido em relação à escola sem partido. João, por favor. Então, o nosso problema é o seguinte: a mãe do Joãozinho comprou 12 morangos para o Joãozinho dividir igualmente com mais 3 amigos. Quantos morangos cada um comeu? Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí, lavagem cerebral no ensino público. Te peguei no flagra, comunista. O que é isso? Eu, na condição de vereador, estou aqui para fiscalizar o conteúdo que está sendo dado nas escolas do município. Vamos lá, Jimmy, você está filmando? Estamos ao vivo no Facebook. Acabamos de pegar no flagra uma doutrinação ideológica safada aplicada por uma professora esquerdista. Aí, mas isso aqui é uma aula de matemática. Ora, veja bem, aqui, Jimmy, dividir igualmente. Isto claramente é uma ideologia marxista. Eu quero perguntar o seguinte a vocês: o que foi que os amigos deste Joãozinho fizeram para merecer este morango? Agora existe o Bolsa Morango, é? E preste atenção, Jimmy, por favor, olha só, a senhora ainda usou aqui morangos, que são vermelhos, não é? Numa mensagem subliminar, não é? Isto aqui é uma instituição pública. A senhora está partidarizando a matemática. Eu nunca ouvi tanta besteira na minha vida. Nós temos que fazer uma escola sem partidos, porque senão isto aqui pode virar nascedouro de black blocs. Nós não podemos deixar o seio familiar ficar contaminado com ideias subversivas. E tem mais. Jimmy, olha aqui. Isto aqui é uma clara imposição de ideologia de gênero. Ditadura gaysista. Aqui, Jimmy, eu vou falar com as crianças. Com licença, eu posso continuar minha aula, por favor? Não. A senhora pode se retirar por aquela porta. A senhora vai pro exílio, sua mortadela. Sim, eu vou chamar um senhor íntegro para substituí-la. Alex. Só uma coisa, esse aqui não é aquele ator pornô que é filiado ao seu partido? Só uma dúvida, ele é professor? Um homem íntegro, temente a Deus, com ideologias que vai passar para vocês a moral e os bons costumes. E, coincidentemente, isto são as ideias do nosso partido. Senhora, por favor, fica. Por favor, a senhora pode sair. Ô, Glória. Opa, olá, turma. Todo mundo agora com o titio Alex. Eu quero que vocês... Quero ouvir. Bandido bom é bandido com a letra M. Bandido? Essa daí é a boa moral e os bons costumes que a escola sem partido pretende, né, ensinar desde que se retirou a disciplina OSPB, agora quer tirar a grade da grade curricular História, daqui a pouco Geografia. Osnildo, vai ficar só aquelas disciplinas, Osnildo, que transforma o trabalhador em uma semi-máquina, que vai fazer que o trabalhador vai servir apenas para ser vendedor de loja. Tem uma participação aí. É Mida do Freio de Amião. Alô, bom dia, Mida. Bom dia, Mida. Opa, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Você que estava nas terras, lá nas bandas de Brasília e retornou à cidade de Souza, nos traga aí boas novas daquela terra. Rapaz, bom dia a vocês aí, bom dia aos ouvintes aí. Apesar de eu estar em Souza, mas com certeza agora em janeiro eu estou retornando para lá. Mas as coisas tá precárias, viu? Você vê que o que está acontecendo aí com nós brasileiros, gás tá subindo, as coisas subindo demais, gás, energia.
E aí você vê, o que eu fico reparando, sabe o quê? Como é que pode estar fazendo as coisas com nós brasileiros, nós cidadãos, trabalhadores, que procuram se manter com um salário mínimo, uma mixaria de salário. Enquanto isso, eles têm aquele salário absurdo, aquela arruma de dinheiro. Eu fico pensando, a minha intenção, sabe o que eles querem? É lascar nós brasileiros, eles fazem o rombo deles, eles acabam com o Brasil e tá sobrando, sabe para quem? Para nós. Nós cidadãos, nós que trabalhamos, o que está acontecendo é isso para nós. Bom, a melhor coisa que a gente tem que fazer, eu por mim é que nem eu fiz. Eu tenho que fazer minha parte, não sei a dos outros, cada cara pensa um pensamento diferente. Eu por mim, eu saí da minha casa para dar um voto, esses vigaristas que estão fazendo isso com nós brasileiros, jamais eu vou sair da minha casa. Você vê a taxa de eliminação aí, como é que tá aí, um absurdo aí. Quem paga aluguel? Quem faz feira? Quem tem criança para tomar de conta? Tem hora que até você desespera. Se você não tiver paciência, acaba desespera. Nós, cidadão, trabalhador, nós desespera com as coisas dessas. O que está acontecendo com nós brasileiros é isso aí. Um absurdo aí de aumento aí de todo o cor. Aí eu fico pensando, sabe o quê? Cadê que vem benefício? Pronto. Esse roubo que aconteceram aí, que você vê que pegaram não sei quantos milhões dentro de apartamento. Onde é que vão esse dinheiro? Eu queria saber o que é que eles fazem. Quando eles metem aí, que faz leilão, que corre uma chácara de um desses bichos poderosos aí, o que é que faz? Quem não corrói, vai tanto para a saúde, foi pro leilão, carro de fulano, vai para tal cidade. A gente não vê de jeito nenhum. Era uma coisa que eu queria ouvir e saber onde é que vai esse dinheiro. Na verdade, Mida, na verdade, o que muitas vezes acontece é que há uma carência muito grande, não sei se você estava acompanhando nosso programa desde o início, há uma carência muito grande de líderes e que possam ser líderes com formação política, sabe, social. E aí, muitas vezes, isso não é o bastante. A ideologia política é necessária para que se tenha consistência no que se defende. E aí, muitas vezes, a gente vê os líderes, sabe? Os líderes comunitários, os líderes estudantis, que assumem aquele papel, mas, na verdade, não têm uma formação ideológica e política para que possam ter sustentação. Recentemente, a gente estava relendo O Príncipe, e aí nos remete a pensar muito sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil, doutor Lincoln Bezerra. E a gente percebe que há realmente a carência de um sistema educacional que forme os cidadãos como realmente agentes políticos. Mas eu queria aproveitar também e perguntar uma coisa a você, Mida. Você citou agora que você não vai sair de casa para votar, para dar o voto nesses vigaristas. Mas você pretende sair de casa e na eleição votar em alguém, em outro, em um candidato popular, em um candidato que não tem mandato ou que já tenha mandato, mas que não apoiou esse golpe, você pretende votar ou você simplesmente não pretende votar não mais? Que eu fico pensando. Na minha opinião, no meu estado, do jeito que está hoje, eu não pretendo sair da minha casa e votar de jeito nenhum, não. Devido à situação do jeito que está, agora, se aparecer um representante que possa dar mais uma melhorada ao nosso Brasil, que eu vejo que vai ter condição de curar, pode até eu ir pensar 2 vezes antes. Mas agora, minha intenção, eu não saio da minha casa, vou justificar meu tempo, mas minha intenção agora, eu não saio da minha casa para dar volta a nenhum deles, não. Enquanto não tiver uma sugestão aí que possa melhorar nosso Brasil. A minha opinião é essa. E era para que os outros também aprendessem também a ter jeito. Às vezes, a gente fica pensando, tem muitos que se vêm por um saco de cimento, por dinheiro, por mixaria, mas não sabe o que está perdendo amanhã ou depois. É isso, minha participação, e muito obrigado aí pelo espaço. É justamente isso, lhe agradecer, dizer que o programa Espaço Aberto estará sempre à disposição para ouvir a comunidade. E aí o Frei Damião hoje aqui interagindo conosco e trazendo a participação popular.
E é justamente, Osnildo, fazer essa pergunta e escutar essa resposta de Mida, é justamente a preocupação que a gente tem quando conversa com os trabalhadores que têm o mesmo pensamento dele. O pensamento, Lincoln, é de barrar as eleições. As abstenções nas próximas eleições podem ser maior do que se imagina. Já a gente percebe que o Brasil já tem um número alto de abstenção. É em torno de 20% a 25%. Certo? Não é suficiente para cancelar aquele ato, ou então suspender, né? Suspender ou adiar. E outra coisa, não caiam na ilusão de que o voto nulo vai cancelar aquela eleição e aqueles que foram candidatos vão ter que ser substituídos. Isso não existe. Nem mesmo a abstenção, se for maior do que 50%, vai obrigar a tirar aqueles candidatos que foram, né, que colocaram os nomes lá. Eles não precisam ser substituídos. Vai apenas remarcar outro dia para se fazer novas eleições. O que nós devemos fazer é ir votar sim. Não votar nesses que já estão aí, que se vendem para fazer o impeachment de uma presidente que ainda não mostraram nenhuma prova contra isso aí, que defenderam um presidente acusado de corrupção, com provas, com gravações, que defenderam um senador que até o chip, a mala que recebeu o dinheiro tinha um chip, as notas estavam numeradas e mesmo assim eles defenderam. Então esses que estão aí não merecem o voto da população, da sociedade. Agora, também existem representantes, mesmo tendo mandato, podem voltar para continuar seu trabalho. Porque o voto que defendeu essas pessoas não foi a unanimidade. Teve alguém que foi contra, se portou contra e fez uma defesa. A gente tem mais uma participação aí. Marquinhos, doutor Leleiro, quer voltar a interagir. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tiane, Osnildo, doutor Bezerra, Alexandre Fernandes, João Antônio. É verdade, escutando aqui anteciosamente o programa, eu também queria fazer um breve comentário em relação ao nosso futuro político. Porque é o seguinte, hoje a gente vê tudo isso, a gente vê escutando, a gente presencia, a gente vivencia. E diante de tanto escândalo, eu também queria deixar claro aí que eu defendo a renovação para todas as nossas esferas políticas, tanto para a nível federal, como para a nível estadual, também como para a nível municipal. Porque eu acredito que deve existir opções para que o povo tenha mais entendimento na escolha. Tanto você tira para o Souza. Souza hoje tem duas oligarquias que dominam Souza há anos, a estrela de abelha. Na minha concepção, o Souza também precisa de terceira via política, na renovação política. O Brasil hoje, a gente faz a maior pirotecnia, a gente testa esses comentários, a gente elabora movimentos, mas infelizmente, quando abre as urnas, a gente já sabe o resultado. Mas eu tenho fé em Deus, tenho muita fé em Deus, e sei que o povo brasileiro agora, depois desses acontecimentos, desses escândalos, vai ter melhor discernimento em escolher nossos representantes futuros. E desde já, eu quero dizer que Deus dá a renovação nas 3 esferas políticas. Só a participação, Osnildo, muito obrigado. Se a você, Marquinhos, dizer que é sempre muito bom a participação e saber realmente a opinião do povo brasileiro. Em relação aos novos nomes, realmente está muito difícil, porque o cenário que foi preparado nesse país não demonstra nenhum horizonte, sabe? E aí, assim, eu me recordo há uns 8 anos atrás, doutor Lincoln Bezerra já se encontra aqui, a gente conversava sobre a sua possível candidatura a uma cidade aqui vizinha, e a gente sonhava, sabe? Idealizava, Lincoln, porque a nossa década, de 70 para 80, nós ainda fomos contemplados com bons momentos nas salas de aulas, nos grêmios estudantis e formação política. Mas daqui a pouco nós estaremos entrevistando o doutor Lincoln Bezerra, presidente da sucursal da OAB de Souza, iremos falar sobre a reforma trabalhista e alguns pontos que ligam diretamente à Ordem dos Advogados do Brasil. Exatamente, Jorge. São 7h12, a gente está acompanhando o programa Espaço Aberto. Tem uma participação aí através do WhatsApp de nosso amigo Chiquinho Girolamo.
Exato, é o áudio dele, solta o áudio de Chiquinho Girolamo. Gente, vamos votar nesse homem do poder, que é a favor das armas, para nós tudo andar armado. Pena de morte. Eu já tenho meu candidato para presidente, é Jair da Bolsa de Nalho. Vamos votar no homem, levar ele para a presidência. Botar moral nessa porra. Por favor. Voto urgente. Não. Rapaz, eu pensava que o áudio era de Chiquinho, rapaz. A gente não escutou com antecedência aqui. Mas é isso aí. A participação de... A ironia do povo, o povo pensa... Não, Osni, a questão é que o povo pensa dessa forma aí. Acha que vai resolver os problemas dos brasileiros, colocando uma arma na mão de todo mundo, e todo mundo vai poder se defender e fazer o que quiser. Mas daqui a pouco a gente vai trazer a participação de Lincoln Bezerra, já está aqui com a gente. Só para tirar um pouco aí, o Rogério Braz participou aqui dizendo que parabéns pelo programa. Francisco Babá, o Brasil virou o país dos que querem, mandam e podem. O Aécio é um mau exemplo disso. E a professora Liara Leite, hoje grande colaboradora do programa Espaço Aberto, o maior exemplo a Paraíba tem, o Cássio. Quando era governador, foi caçado por desvio de dinheiro público, ou seja, roubo. Todo o povo brasileiro soube, depois o Cássio voltou como senador, não dá para entender. Realmente, professora, é uma vergonha e me sinto envergonhado como paraibano em ter um representante de tão baixa qualidade. Vamos ao intervalo. A verdade é que a gente não tem nenhum representante, né, que nos represente de fato. Olha só, a reforma trabalhista foi aprovada, já está valendo e com ela os direitos dos trabalhadores estão em xeque. Nesse momento é preciso unir força para fortalecer as lutas pela manutenção dos seus direitos. O seu sindicato é o único instrumento de união e fortalecimento para impedir que seus direitos sejam diminuídos e o seu trabalho seja precarizado. Trabalhador forte é trabalhador sindicalizado. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza e região. Faça parte dessa história de lutas e conquistas na defesa dos seus direitos. Afinal, o sindicato é você. O Sintrax está situado na rua Sinfrônio Nazaré, 46, ao lado da UFCG Centro, o telefone 3522-1457. Juntos somos mais fortes e nenhum direito a menos. Sindicato dos Comerciários, pronto para lhe atender. Nos momentos mais difíceis, sempre ao seu lado, sempre ao seu lado. O seu direito respeitado. Um sindicato forte e atuante, ao lado da categoria. Sindicato dos Comerciários, com você e pra você. Faça parte dessa história, sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Sempre lutando por melhores salários, lhe dando todo o suporte. Sindicato dos Comerciários, unidos somos mais fortes. Venha se filiar ao Sindicato dos Comerciários de Souza. Contamos com sede própria, com amplas instalações. A grande conquista dos comerciários, sempre em defesa da categoria, oferecendo diversos convênios nas mais diversas áreas. Rua Sinfrônio Nazaré, ao lado da UFCG, no centro. Telefone 3522-1457. Presidente Kerlen Pereira. A Rádio Souzense FM agora chegando muito mais longe no jornalismo. Durante toda a semana, você escuta os melhores programas jornalísticos da Paraíba, com um leque de profissionais altamente qualificados. Não esqueça, o Departamento de Rádio Jornalismo da Souzense FM representa o Porto Seguro das Comunicações de Souza e de toda a região. ZYL 738, na frequência de 87,9 MHz. O sucesso é aqui. Kerlen Souza, os Nildo Silveira.
Souza, são 7h18. Você está acompanhando o programa Espaço Aberto, a voz do trabalhador. Já pensou em adotar uma prática de vida saudável? Exercícios físicos e uma boa alimentação são fundamentais quando o assunto é saúde e bem-estar. De segunda a sexta, você conta com SN Saladas. Cardápio sempre variado, comida de qualidade, fresquinha e super deliciosa. Arroz integral, macarrão de abobrinha, frango, peixe, verdura, molho e fruta de sobremesa. Você fala com Socorro Gonzaga e encomenda a sua com antecipação pelo WhatsApp 99951 1518. SN Saladas fica bem próximo à Prefeitura de Souza, acima da loja Glamour. O Sindicato dos Comerciários tem algumas parcerias, algumas empresas parceiras que dão descontos aos filiados e aos seus dependentes, como, por exemplo, Raimundo Estrela Ramalho, que é psicólogo com experiência na área de parafilias e parapsicólogo, como terapeuta de casal e individual. Trabalha com orientação, aconselhamento e exteriorização nos conflitos e nas relações conjugais diversas, seja sexual, familiares ou financeiras, com crises e incerteza, tanto no namoro, noivado, no casamento, entre outros assuntos. Raimundo Estrela Ramalho atende na rua Ana Cartacho da Nóbrega, no bairro Raquel Gadelha, e oferece aos comerciários associados preços populares. Também temos descontos na clínica de Dr. Domingos Sávio, ultrassonografia. Também na Unopar, que o comerciário tem o vestibular gratuito, 50% de desconto na matrícula e 10% de desconto na mensalidade. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Unopar, Osnildo, o nosso amigo César Martins, Jane Borba, o Leomar Batista e todos que fazem a Unopar Souza, também a Corrinha Estrela e o Josué Dantas, certo? Também o comerciário tem convênio com a Autoescola São Cristóvão, para fazer habilitação nova, renovação, adição, mudança de categoria, 15% de desconto nos serviços da autoescola. Mandar um abraço para Rodolfo Chesma e Jandilene. E exatamente, Osnildo, a gente está aqui agora para conversar com o Dr. Lincoln Bezerra, ele que é advogado, presidente da sucursal de Souza, da OAB. Vamos conversar um pouco aqui sobre a reforma trabalhista. Bom dia, Lincoln, seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Bom dia, Kelly. Bom dia, Osnildo, companheiro da técnica. Os meus cumprimentos a todos os ouvintes. Estamos aqui hoje para debater um pouco da reforma trabalhista. Estou à disposição. Exatamente. Doutor Lincoln, tem uma matéria aqui que diz, na Bahia, no primeiro dia da nova lei trabalhista, o juiz condena empregado a pagar o patrão. O primeiro dia de vigência da nova lei foi marcado por a condenação de um trabalhador. O juiz de trabalho José Cairo Júnior, da Bahia, proferiu dura sentença contra um empregado no sábado, baseando-se na nova legislação trabalhista. O funcionário havia processado o empregador por ter sido assaltado à mão armada pouco antes de sair da firma e pedia 50 mil, mas foi obrigado a desembolsar R$ 8.500. Certo? O funcionário havia... repetindo aqui a parte, então o juiz rejeitou a tese de responsabilidade civil do empregador decorrente de atos de violência praticado por terceiro. Na mesma ação, o trabalhador pleiteou o pagamento de horas extras, mas Cairo Júnior entendeu que ele não comprovou a carga horária adicional. Então, é uma situação em que o trabalhador hoje ele vai ficar com medo de ingressar na justiça, sempre com essa questão. Como é que o senhor entende essa parte processual? Bom dia. Bom dia. Na verdade, eu tenho debatido muito isso nos fóruns trabalhistas e com juízes, e entendemos nós que vai haver uma diminuição da demanda de reclamações trabalhistas. Por quê? E tenho dito também, inclusive, tive recentemente no Colégio de Presidente da Ordem dos Advogados em João Pessoa, e a cada dia que se passa entendemos que a responsabilidade do advogado vai crescendo com isso. Muitas das vezes, com essa reforma agora, de uma parte vai prejudicar, sobretudo, o trabalhador, indiscutivelmente,
Agora, o advogado tem que ter a responsabilidade necessária para, quando ele for garimpar as informações para ajuizar a ação, ele tem que esclarecer ao seu constituinte. Porque também o que percebemos, também, que muitas das vezes, era trabalhadores que procuravam aventurar junto ao Poder Judiciário. E essas aventuras, hoje, estão complicadas de fazer. Por quê? Eu vou explicar. Nesse caso da Bahia, ele não ficou comprovado as alegações do reclamante. E aí ele foi condenado a uma multa por litigância de má-fé, porque ele não ficou comprovado efetivamente aqueles fatos que ele disse. Aí vamos para a questão de honorários, que agora também tem na vara do trabalho, que não tinha anteriormente. Só havia condenação antigamente só havia condenação se o trabalhador estivesse representado por um sindicato. Aí haveria condenação em honorários, agora não. Por exemplo, em linhas práticas, se eu ajuizo uma ação pedindo R$10.000 e o juiz condena apenas a minha parte a receber 2.000, então eu ganhei 2.000 e perdi 8. Porque eu não pedi 10 e o juiz condenou apenas em 2. Então eu ganhei 2 e perdi 8. Aí vamos para a parte de honorários. O que é que o juiz vai fazer? Se ele conceder 20% a mim, 20% ao meu advogado, de 2.000 vai ser 400. Enquanto que ele vai ter que pagar 20% de 8.000, dá 1.600. Entendeu qual é a situação? Agora, isso ceifa a questão das aventuras jurídicas, mas também há um prejuízo. Por exemplo, e eu tenho discutido muito isso nos fóruns, uma matéria que é extremamente complicada de se provar, que são as horas extras. E você sabe que horas extras, quando o trabalhador tem muito, é difícil de se provar, mas também quando ele se prova, o valor é alto. Então, e as petições iniciais antigamente, eu poderia colocar, por exemplo, 5.000 horas extras a liquidar. Hoje não. Hoje eu não posso fazer isso na petição inicial. A petição inicial tem que ser líquida. Todo pedido que tem de ser feito, por exemplo, 5.000 horas extras, corresponde a, vamos dizer, R$20.000. Entendeu? Justamente para ponderar essa questão dos honorários. Duas questões. Primeiro, em relação a essa forma de cobrança dos honorários, é constitucional? Segundo, em relação à questão dessas cobranças, peticionou a ação, reclamou, eu também sempre fui muito contra esses exageros em cálculos trabalhistas. A gente sempre teve muita preocupação, né, Kerlen Souza, em relação a isso, em fazer um cálculo real, para que o trabalhador não saia iludido de receber grandes montantes, mas também que ele também saísse com a informação concreta. Mas aí vem uma outra situação. E no caso dos acordos, como fica a questão dos honorários? Na verdade... Primeiro, a constitucionalidade. A constitucionalidade. Eu, particularmente, entendo que essa questão não é nem a questão dos honorários, propriamente dito, que é inconstitucional. Eu entendo que o que é inconstitucional é as pessoas beneficiárias da justiça gratuita, eles terem que pagar os honorários. E o hipossuficiente, né? Isso. Por quê? Porque na definição de justiça gratuita, são aquelas pessoas que não têm condição de pagar as custas processuais e honorário advocatício. Em resumo, é isso. Então, se a Constituição está lá, que diz que o Estado vai dar o mecanismo necessário para as pessoas buscarem o Poder Judiciário, quando estiverem ceifados os seus direitos, automaticamente, e se eu sou beneficiário da justiça gratuita, eu não posso pagar honorários. Então, eu entendo que é inconstitucional nessa parte. Não propriamente dito a questão de honorários, mas sim, por exemplo, se você é um empresário e você ajuiza uma ação e você não é beneficiário da justiça gratuita e é condenado em honorário, não tem constitucionalidade. Agora, a inconstitucionalidade que eu vejo se você é beneficiário da justiça gratuita, você não pode ser condenado em honorários. Porque isso aí vai impedir o acesso ao Poder Judiciário. Em suas petições, o senhor já tem pleiteado essa defesa? Não, até porque eu, por exemplo, eu estou com ações para serem
as audiências serem realizadas essa próxima semana que vem. Entendeu? Isso está muito recente. A reforma propriamente dita entrou em vigor dia 11 e dia 14, infelizmente. Já há qualificação dos magistrados em relação à reforma? Ou tem muita dúvida? Ou tem muita coisa a se ajustar? Tem muita dúvida, por quê? A prova é tanto que tem que se ajustar, e isso é um reflexo do nosso país, que essa legislação do nosso país é feita de forma soldada, muitas das vezes para defender interesses de A ou B. A prova é tanto que a reforma entrou em vigor dia 11, e dia 14, salvo engano, já teve uma medida provisória. Exatamente. Isso é uma vergonha para o país. Como é que você coloca uma lei para vigorar? Que poder legislativo é esse que nós temos? Né? É vergonhoso isso para nós, operadores do direito. Como é que você coloca uma lei para vigorar no dia 11 e no dia 14 você modifica aquela lei dizendo que a forma que ela tá em vigência está equivocada? Então, por que não se fez isso antes para se colocar? Aí isso ainda mais através de uma medida provisória, que é também um mecanismo de muita discussão. É muito vergonhoso esse poder legislativo brasileiro. Mas eu também me lembro, estou me lembrando aqui, do dia 11 de julho, quando foi feito lá a sessão em que o Senado aprovou a lei. E eu acompanhava, através da TV Senado, toda a discussão, todas as discussões, senador de bancada defendendo que fosse aprovado daquela forma, que ia ser editada uma medida provisória, que ia ajustar os pontos em discussão, os pontos de inconstitucionalidade que já havia naquela lei, pedindo para que todos aprovassem, porque se você mudasse uma vírgula do que tinha no texto do Senado, se você mudasse algum daqueles pontos, teria que voltar para a Câmara, iria demorar um pouco mais, porque a Câmara teria que colocar em pauta, teria que discutir novamente e aprovar ou rejeitar a mudança do Senado. Então iria demorar muito mais e pediu que o Senado aprovasse, o Senado aprovou, passou aqueles 90 dias de vacato legis, né, que chama, para poder vigorar, mas eles queriam o quanto antes e já esperavam, desde aquela época, a medida provisória do governo. Então é isso que acontece. A lei, a legislação estava tão ruim e ilegal que ele já sabia que essa medida provisória ia ser editada. A gente não esperava que fosse editada depois da vigência da lei, né? Então, assim, em relação à medida provisória, inclusive a gente estava trazendo aqui o livro semana passada, que a gente estava fazendo nosso estudo em relação à lei, e quando a gente começou, de repente, o livro... O livro foi publicado no dia 12 de outubro. Exato. Então, um mês depois, o livro já está... Né, desatualizado. Já está... Mas a segunda pergunta que eu te fiz, Tulinco, foi em relação à questão dos honorários nos casos de acordos. Certo. Em caso de acordo, eu entendo o seguinte, que acordo, eu sempre digo isso nos meus constituintes, acordo é igual um casamento. Não se casa com a mulher sem ela querer, nem com o homem sem ele querer. E para se casar tem que alguém abdicar de algo. Renunciar algo. Então, no acordo, pode ficar esclarecido, por exemplo, ou patenteado no próprio acordo, que as partes podem pagar os honorários arcar com os honorários de cada parte. Eu posso também, no caso de acordo, dizer, não, fazer o seguinte, você paga 10 dos meus honorários, 10%, e eu pago os 10%. Então, isso pode ficar, acordo fica a cargo das partes, no caso de acordo. Pode ficar, repito, cada um pode pagar os seus honorários, os seus respectivos advogados, como também pode patentear ou declinar outra situação. Como eu disse anteriormente, além de eu pagar o meu, eu posso pagar 10% do meu opositor. O senhor falou que os operadores de direito terão que ter uma maior preocupação em relação à questão das petições, né, dos cálculos a serem feitos. Eu tenho batido sempre aqui de que eu vejo, e eu gostaria de saber, o senhor enquanto presidente da OAB, eu vejo que essa reforma ela vai trazer mais conflitos à relação do trabalho. Ontem eu estive na Silva Maris, que é uma rua referência para as nossas pesquisas. Geralmente, quando os sindicatos comerciários vai iniciar uma campanha, a gente tem a Silva Maris como
a rua que melhor expressa o que a gente vai planejar para as negociações. E aí, ontem, eu conversando com o empresário, ele tem 6 funcionários. E aí ele disse, Osnildo, o que vai alterar para mim? Aí eu disse, muito conflito. Eu disse, não, eu não vou poder contratar 2 horas por dia? Sim. Você vai contratar 2 horas por dia. Mas ele vai ficar por aqui e você vai chamá-lo para cortar uma mangueira, medir um fio. Esse é trabalho intermitente. Aí ele disse, quer dizer que isso é computado, os minutos que ele passa dentro da sua empresa serão computados. E aí eu vejo, ao meu ver, como sindicalista, e aí hoje, como um operador do movimento sindical, que os conflitos eles serão criados de forma muito voluntária. O que o senhor analisa como OAB em relação a essa reforma nesse ponto, do trabalho intermitente? Essa questão do trabalho intermitente é complicado demais, porque, na verdade, o objetivo do legislador foi ampliar a relação trabalhista. Eu não vejo muito bem nesse sentido, né? Essa questão de conflitos, o que efetivamente ocorre, e eu entendo, é que, por exemplo, tenho conversado com o juiz do trabalho. O objetivo dessa reforma é no sentido de enfraquecer o próprio Poder Judiciário. Porque, inclusive, o juiz do trabalho, eu tenho conversado com ele, ele disse, Lincoln, eu acho que a melhor saída para os advogados vai ser tentar fazer acordos extrajudiciais. No caso, nos núcleos intersindicais, isso? Núcleo intersindicais ou no NINTER, em sindicatos para serem homologados, enfim, daquilo que a lei também estabelece e daquilo que a lei faculta a se fazer. Por quê? Porque vai se evitar a questão desses honorários com ajuizamento e vai se evitar até a questão de pagamento de custos. Por exemplo, outra questão nova que teve na legislação que também prejudica o trabalhador é o pagamento de honorários periciais. O beneficiário da justiça gratuita, por exemplo, se eu requeiro a insalubridade e o juiz designa um perito para se aferir o grau da insalubridade ou se aquela atividade é insalubre, propriamente dita, quem tem que pagar agora é quem me requereu. Mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, os honorários periciais é da pessoa que requereu na verdade, o laudo pericial, a avaliação. Então, isso é extremamente grave. Né? Exato. Olha, tem uma participação aqui, é Chiquinho Girolamo, ele quer fazer uma pergunta a doutor Lincoln. Bom dia, Chiquinho. Seja bem-vindo ao programa Espaço Aberto. Além da pergunta que se deve fazer ao Lincoln, primeiro a minha apresentação com um bom dia para todos vocês que se encontram aí no núcleo da emissora. Minha saudação plausível e aos ouvintes. Mas o bom dia especial para o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Justiça e da Paz. Amigos, é o seguinte, é tanta coisa para perguntar, mas me chamou a atenção isso que foi anunciado por vocês aí, sobre a pessoa que requeriu, deu a entender que queria ganhar 50 mil, mas que, no entanto, não pôde provar aquilo que ele apresentou e que teve que pagar 8.500. Mas vamos deixar de o que ganhou, o que ia ganhar, o que deixou, o que vai pagar, que era os 8.500. Mas era da seguinte maneira. Agora, como é que alguém vai provar sem ter os testemunhos? É uma pergunta interessante. Mas também aquele que estava sendo requerido para pagar os 50 mil, eles também podem sufocar a questão de quem está pedindo com testemunho falso. A questão é do testemunho falso. Eu estou falando aqui, não é para Souza, não é para o Vale de Natal, é a questão mundial do falso testemunho. Sabe-se que nos trâmites judiciais da terra tem muito testemunho falso. Eu queria saber desse catedrático, que hoje nós temos um catedrático do Poder Judiciário, que é Lincoln. Inclusive, queria fazer, fora do comentário aqui, queria fazer um elogio a ele. Eu conheci ele jogando bola, foi um jogador muito bom, um jogador de primeira linha no futebol de salão, mas essa é uma questão de elogio. Eu queria saber como é que funciona a questão do falso testemunho e o que é que a gente pode fazer para combater isso. E se eu estiver errado, o catedrático do direito disse, olha, rapaz, nós não temos conhecimento disso, isso não é verdade, e eu vou ficar muito satisfeito aqui. Eu acho que, em linhas gerais, era isso aqui, e que vocês façam bem, que eu continue ouvindo vocês aqui. Valeu demais, meus amigos.
Agradecer a você, Girolamo, dizer que é sempre um grande prazer, aproveitando, Lincoln, o Diógenes, lá do centro da cidade, aqui no centro da cidade, está mandando um abraço, parabenizando pela aula do direito que a cidade de Souza hoje, João Antônio, escutando a Souzense FM, o programa Espaço Aberto está proporcionando na cidade de Souza. É muito bom, Lincoln, e aí vem uma crítica, é muito bom termos as instituições levando essas informações à sociedade, que hoje carece muito disso. E aí fica à vontade para a participação do Girolamo e do Diógenes. Só para ressaltar aqui, o Girolamo lembrou de Girolamo, que a gente conhecia por ferro quando jogava bola, né? Lembrou de Dr. Link jogando bola no Palmer. Eu também lembro. É verdade. Sofri muito, vamos embora. O Palmer. Meu abraço a meu amigo Girolamo, amigo de antigas épocas, Diógenes também, o meu forte abraço. E respondendo a Girolamo, na verdade existe, quando eu não sei se ele já participou de audiência, como testemunha, mas na verdade a pessoa que vai, isso é bom ser esclarecido, a pessoa que vai servir testemunha perante o Poder Judiciário, ele não vai para lá para fazer favor a A ou a B. Ele vai, a essência da coisa, o que a lei diz, é que ele vai efetivamente prestar um serviço à justiça, contribuir com o Poder Judiciário para o esclarecimento de uma querela. Então, quando a pessoa fica de frente ao juiz, ao promotor, aos advogados, o juiz começa a qualificá-lo. O que é que ele diz? Como é seu nome? Aí a pessoa diz, fulano de tal, estado civil, profissão, endereço. Aí diz, olha, o senhor está vindo aqui, aí a lei diz que tem que se pegar o compromisso dele. Aí o juiz diz, o senhor está vindo aqui para prestar um serviço ao Poder Judiciário. E devo adverti-lo que se o senhor mentir, o senhor pode ser preso e processado por falso testemunha. O senhor se compromete a dizer a verdade e aquela pessoa que está servindo testemunha diz que se compromete a dizer a verdade. Então, a partir daí, qualquer falso que ele cometer no seu interrogatório, no seu depoimento, ele pode ser preso e processado. Agora, claro que se eu disser a ferro, carinhosamente chamando a Coriolano, que não existem pessoas que cometem falsos durante os seus depoimentos e não são presos, indiscutivelmente. Agora, muitas das vezes também é porque há os juízes, muitas das vezes, por exemplo, eles não gostam de prender, porque isso é muito constrangedor para o magistrado e para todos que trabalham. A pessoa está ali para servir, para prestar um serviço. Muitas das vezes, o próprio nervosismo também faz com que a pessoa se atrapalhe no depoimento e o juiz veja que, na verdade, ele não está mentindo, ele apenas está nervoso. Aí, entre a dúvida se está mentindo ou se está nervoso, eles preferem não prender. Agora, quando a coisa é escancarada, eu já vi testemunhas saírem presos. Que aí, a grande questão nesse ponto, doutor Lincoln, é a forma, e aí eu vou voltar para a questão da operação, do operador do direito, em tentar mostrar ao seu constituinte vantagens que não existem. Olha, eu nessa caminhada, eu já me deparei com muitos cálculos trabalhistas e muitas vezes pediram-me para que eu refizesse os cálculos e eu vi umas coisas que são pleiteadas de forma muito, muito fora do contexto, até da realidade da empresa. E isso faz com que haja realmente esse tipo de infortúnio, né? E aí a gente também não concorda e a gente espera que isso não venha. Agora, Kellen Souza. Aproveitar e trazer uma pergunta aqui da ouvinte através do Facebook, a Fernanda Rolim. Ela está perguntando se a Justiça do Trabalho, com essa reforma, devido à diminuição das demandas, ela pode acabar e se os processos podem ser levados para a Justiça Comum. Na verdade, essa pergunta dela é muito sábia. Porque é o que eu disse em palavras anteriores. Eu acho que o objetivo do governo é que o Poder Judiciário aqui para nós, ele está sucateado. A prova é tanto que nós, no próximo dia 23, iremos fazer uma mobilização aqui em Souza em busca de juízes na Justiça Comum. Por quê? Porque nós temos 9 unidades judiciárias em Souza. Tínhamos 6 juízes, só ficaram 3. Então, a comarca da grandeza de Souza ter 9 unidades judiciárias com 3 juízes, será que dá de conta?
O juiz não dá de conta nem da vara dele propriamente dito. Então, é como eu disse, o Poder Judiciário está sucateado. Há uma briga interna aqui no estado da Paraíba entre o Tribunal de Justiça da Paraíba e o governo do estado, na questão de repasses. O tribunal diz que o estado não está repassando, o estado diz que não tem dinheiro para repassar, enfim. Então, respondendo à pergunta propriamente dita da nossa ouvinte, eu entendo que o objetivo dessa reforma, se o Poder Judiciário trabalhista já está fracassado no sentido de remuneração, de estrutural, que não tem dinheiro, orçamento. O Ministério Público o Ministério Público do Trabalho já demonstrava todo esse enfraquecimento, né? E agora, mais ainda, com todo esse bojo de reformas, que, ao meu ver, e aí eu concordo plenamente com o senhor, e aí uma coisa que eu vi, e vou bater na tecla agora, há esse distanciamento e há tudo isso, porque as instituições, doutor Lincoln, se distanciaram da sociedade e a sociedade não tem acompanhado esse ritmo. Eu escutei a questão do protesto que vocês buscaram fazer, mas que não logrou o êxito desejado porque a sociedade está distanciada. Certo? E aí é aí onde eu quero ver, e eu quero instigar a sociedade, a SOAS em si, que é uma cidade que politicamente representa esse país. Nós tivemos grandes nomes, nós tivemos grandes líderes. Nós temos um Dr. Johnson Abrantes, que em João Pessoa é referência. Nós temos um saudoso Antônio Mariz, o Luciano Cartacho, que é o prefeito da cidade de João Pessoa, tá? Que faz com que a cidade de Souza, e quando nós buscamos algum tipo de mobilização, essas mobilizações são fracassadas de forma muito vergonhosa, e eu acho que nós, enquanto cidadãos, enquanto formadores de opinião, o programa Espaço Aberto foi criado para isso. Quando nós idealizamos o programa, era justamente despertar nas instituições essa busca, e aí eu gostaria de saber do senhor o que está faltando nos movimentos sociais, na OAB, na igreja, nos movimentos estudantis, para alavancar essa forma de pleitear e ser atendido os nossos direitos. Muitas das vezes, por exemplo, nós observamos essa reforma ter passado, a corrupção escancarada nesse país, vergonhosamente, e eu fico até a pensar se esse sistema representativo que nós vivenciamos, se não deveríamos modificar. Por exemplo, você falou da omissão das instituições. Eu concordo em parte contigo. A OAB, propriamente dita, ela fez o pedido de impeachment do presidente Temer, diante de todas as acusações que lhe são imputadas. Agora, isso ficou barrado no STF e a forma na própria Câmara. Por isso que eu digo que tem que se estudar uma maneira de se modificar esse sistema representativo no país. Porque eu estudei nos bancos universitários que o sistema representativo o povo elege os seus representantes para defender o interesse do povo. Eu voto num vereador, eu voto num deputado estadual, eu voto num deputado federal, eu voto num senador, para que o sistema representativo, o objetivo é para que essas pessoas defendam o povo. Mas o que estamos observando é uma coisa, é o contrassenso disso. Na verdade, eles não estão defendendo o povo, porque o povo está ecoando a sua voz no sentido e eles estão defendendo os seus próprios interesses. E não é possível, é um absurdo o que se tem vivenciado nesse país, uma corrupção escancarada desse presidente que está aí, o presidente Temer, comprovadamente, meu amigo. A coisa foi comprovada pela Polícia Federal, aí quando vai para o Congresso, os senadores, os deputados e os senadores dizem que não deve sequer investigar, meu amigo, abrir um processo judicial. Isso é vergonhoso para esse país, uma corrupção escancarada que nós estamos vivenciando hoje. Inclusive, o Rodrigo Maia, ele chegou a dizer que lá na Câmara eles não são obrigados a votar tudo que a população quer, tudo que dizem nas ruas. Afinal de contas, segundo palavras de Rodrigo Maia, a Câmara não é cartório para carimbar tudo que a população pede. Talvez ele tenha esquecido que quem os elegeu foi a população. Eu estou contemplado. Fique à vontade. Exatamente, aí. Nós temos interação aí pelo Facebook. Tem participações aqui através do Facebook, pessoal agradecendo, né, o tema que a gente está trazendo aqui da reforma. E tem a participação aqui de Eliane Arruda. A Justiça do Trabalho é a que mais arrecada em custas e INSS.
O interesse dos golpistas é acabar, sim, com a justiça do trabalho e com o direito do trabalhador. E o João Núcio, ele disse que, em outra oportunidade aqui, eu tô vendo, ele disse que a justiça, o direito a reforma trabalhista foi feito por empresários e não por trabalhadores. E realmente é o que acontece. Nossa representação é esse pessoal aí. Aí tem a participação A Andréa M. Rego, ela está acompanhando de Lyon, na França, né, com muita apreensão tudo que está acontecendo no Brasil. Questiona, inclusive, a legitimidade desse governo para promover tais reformas, que, ao meu ver, nefasta para o povo. São participações dos ouvintes e eu queria fazer uma pergunta aqui em relação ao trabalho intermitente. Teve um caso recentemente citado lá na Câmara que já existem empresas de fast food convocando trabalhadores para trabalhar e receber R$ 4,50 por hora de trabalho. Para trabalhar 5 dias no sábado, 5 dias no domingo. Por exemplo, se no final do mês o trabalho dele gera um salário nessa empresa de R$ 200, por exemplo, seja lá que, vamos supor que chega a R$ 200. O que é que a reforma trabalhista traz em relação aos benefícios da Previdência para ele? O trabalho intermitente, na verdade, eu entendo, isso está muito... Eu pergunto no sentido, esse trabalhador que é convocado para trabalhar intermitentemente, ele tem direito a férias, 13º, descanso semanal remunerado e a Previdência Social? Minha pergunta é nesse sentido. Certo. Para te responder, isso ainda está muito, como é que se diz, muito verde. Inclusive, doutor Paulo, eu tenho conversado muito com ele, que é nós mandamos um forte abraço. Acho que é um cidadão que chegou a Sousa e, assim, a cidade de Sousa aprendeu a gostar, sabe, e a respeitá-lo de forma muito... Indiscutivelmente, é um grande magistrado, um ser humano com uma personalidade incrível. Nos deixa muito feliz, né? Indiscutivelmente. Trabalhá-lo com ele sempre respeitoso, cordial, humilde, não só com a advocacia, mas com todo o público, as pessoas que recebem, a cidade de Sousa, muito receptivo. Então, como eu estava respondendo a tua pergunta aqui, eu entendo que isso pode se comparar e se o trabalho temporário ou por prazo determinado tem direito a férias, eu entendo, no meu entender, que o trabalho intermitente também vai ter, dentro da sua proporcionalidade, os direitos de férias, o 13º e a própria questão de INSS também. Agora, tudo vai ser dentro da proporcionalidade do que ele... Porque o objetivo, na verdade, eu entendo que da criação desse trabalho intermitente foi tentar legalizar a questão dos avulsos, do trabalhador avulso. Então, tentou-se fazer isso para quê? Para arrecadar mais para a Previdência. Então, os direitos do trabalhador intermitente são esses que eu acabei de relatar. Nós estamos filiados ao DIEESE, que é o Departamento Intersindical e Estudos Estatísticos Sociais, que hoje é a referência a nível Brasil, e a gente percebe, Lincoln, que realmente o pensamento foi esse. Só que o que vai acontecer realmente no Brasil? Nós brasileiros, e aí vem uma frase que eu não gosto, mas é uma realidade. Esse tal desse jeitinho brasileiro que acaba, sabe, levando por terra todo um projeto que pensaram que estavam na Europa, sabe, uns países com uma economia estável, mas na verdade não. É aí onde eu disse a você em relação à questão, senhor, aliás, em relação à questão dos conflitos, eu vejo que essa legislação vai trazer conflitos de forma exagerada às varas do trabalho e à relação do trabalho, que, ao meu ver, não constrói uma economia, não constrói uma nação com conflitos. A melhor forma é estar sempre acordados e também a questão de avaliação se vai aumentar ou não, a pergunta que era, as demandas, eu acredito que vai aumentar e muito. E muito. Até porque uma legislação que foi criada há tão pouco tempo, que é a questão das empregadas domésticas, ela também vai ter que passar por essa transformação. Ela não foi citada na reforma, mas nós já vimos os operadores do direito e também informações do DIEESE de que esses trabalhadores que estão aí à margem do esquecimento, também serão engolidos por essa reforma. Na verdade, eu respeito o seu posicionamento, e nós estamos aqui para debater,
Agora, eu não concordo com essa questão que vai aumentar. Pode aumentar os conflitos, mas os ajuizamentos eu entendo que vão diminuir. Justamente pela questão das custas? Você acha, por exemplo, na Bahia, uma sentença dessa, o rapaz tentou receber 50 mil reais e saiu devendo 8.500. Para você ver a questão, como é que... Porque vai ficar delicado o ajuizamento, né? Então, por isso que eu digo que o profissional do direito, em especial o advogado, ele vai ter muita responsabilidade no sentido... Você já pensou como o advogado vai explicar isso para o constituinte? Eu não estou entendendo, não. Eu ajuizei uma ação, fui assaltado, como essa sentença da Bahia, fui assaltado, pleiteei 50 mil reais, o senhor está me dizendo que no lugar de receber 50 eu vou pagar 8.500 ao meu patrão? Peraí, eu não estou entendendo e isso. Aí tem mais outra questão que a reforma eu acho que piora. Realmente, como é colocado nessa reforma a questão do recurso para esse trabalhador? Ele perdeu, teve a sua ação, não foi nem parcialmente negada, não foi nem parcialmente negada, foi totalmente negada, e essa multa aqui, como é a questão do recurso agora? Ele pode simplesmente entrar com recurso, se eu não me engano, e agora ele tem que pagar as custas, depositar essa multa para poder recorrer à ação. Isso é uma pergunta sua que eu confesso a você, se eu tivesse a resposta agora, eu estou mentindo. Agora, pelo que eu estudei, eu entendo que, como ele perdeu e ele é beneficiário da justiça gratuita, é aquele conflito que nós falamos anteriormente. Como é que eu sou beneficiário da justiça gratuita e vou pagar honorário? Agora, quantas custas, por exemplo, honorários e a perícia? Os honorários periciais também vão ser pagos, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita. Agora, quantas custas propriamente dito, que é o que a gente chama de depósito recursal, eu entendo que se ele for beneficiário, aí sim, porque senão, aí está escancarado a inconstitucionalidade, porque está ceifando o acesso ao Poder Judiciário. Eu vou me dar por convencido em relação à questão das demandas, eu concordo, mas em relação à questão dos conflitos, eu acredito que para a nossa região, para as cidades de pequeno porte, para as empresas de pequeno porte, eles vão aumentar. Mas aí, apenas adentrando, me desculpe estar interrompê-lo, mas essa questão do conflito do trabalho intermitente já está existindo. A prova é tanto que o trabalho intermitente, o trabalhador, a lei primeira dizia o seguinte, que teria que ser chamado o trabalhador do trabalho intermitente 5 dias de antecedência. Então, eu concordo com você, Osnildo, tal dia você tem que trabalhar, tem que ser com 5 dias de antecedência. Se você furar, propriamente dito, não for, você pagava uma multa de 50%. Aí... Peraí. No caso, eu sou seu trabalhador, você me convoca, eu não vou, eu vou pagar a multa de 50% de quê? Se eu nem trabalhei, nem ganhei nada. Porque você quebrou o acordo do trabalho intermitente. Eu firmei um acordo, Osnildo, sábado que vem, eu vou precisar do seu trabalho. Certo. Tá certo? Você concordou comigo. Quando é sábado, você não vai. Então, você quebrou com o patrão. Quer dizer que, um exemplo, eu fui contratado para trabalhar por R$40 o dia. Eu não fui trabalhar, não ganhei, vou ter que lhe pagar? 50% de multa. Agora, o conflito que tinha nesse sentido, com a medida provisória já que se corrigiu. Esse detalhe. Já extirpou da lei originária essa multa de 50%. Ou seja, retirou isso. Menos mal, né? Menos mal. A gente está discutindo aqui, tem uma questão aqui da Eliana Marques. Por favor, pergunte a doutor Lincoln sobre a questão do populismo judicial. Se isso é perigoso para o cidadão. A lei Andere, né? Ficou... pergunta ao advogado como ele avalia o trabalho da OAB nesse processo de crise que o país enfrenta. Vou começar pela última. Agradecer primeiro as perguntas dos nossos ouvintes. E essa questão da OAB, e eu vejo todas as instituições, todas essas instituições estão fazendo, pelo menos a OAB, eu vi que está fazendo o seu papel social e o papel que deve se fazer. Agora, a grande barreira existente está no Congresso. Por quê? A OAB requereu o impeachment do presidente Temer. O STF, o relator, mandou saber para o Congresso se o Congresso, porque a nossa Constituição, pelo princípio da separação dos poderes, da tripartição dos poderes de Montesquieu, ele tem esse peso e medidas. Então, a nossa Constituição diz que para a abertura de um processo investigativo em desfavor do presidente da República, tem que haver autorização do Congresso. Então, se a OAB requereu a abertura das investigações para se
que requereu o impeachment do presidente. O STF mandou para o Congresso para saber se autorizava. E aí, o Congresso não autorizou. Se não autorizou, infelizmente, a barreira que está encontrando é no Congresso. Então, o STF não pode fazer nada, porque a Constituição diz que tem que ter autorização do Congresso, e as instituições estão requerendo a abertura do processo investigativo. O STF está mandando o pedido de abertura para o Congresso, e o Congresso não autoriza. Então, as instituições, muitas delas, estão fazendo o seu papel. Agora, muitas delas, concordo também, estão omissas, inclusive com você. O que você disse anteriormente. Em relação à pergunta da professora Eliane Marques, ela pergunta essa questão do populismo judicial. É o fato do juiz declarar uma sentença apenas para ganhar popularidade. Isso, na verdade, ele não pode fazer isso. Porque o juiz, muitas das vezes, e eu converso muito com o magistrado, e os magistrados dizem, Lincoln, é muito complicado se julgar. Jogar para a torcida. Isso, porque muitas das vezes ele tem a convicção externa de uma coisa. Lincoln, eu tenho, por exemplo, certeza que a pessoa cometeu um crime. Um exemplo. No mundo externo, por conversas externas, porque o juiz também ele tem sentimento, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem amigos na sociedade, mas o juiz deve julgar pela prova dos autos. Então, se ele tiver a convicção externa de que uma pessoa cometeu um crime, mas a prova dos autos não autoriza aquilo, ou seja, diz que aquela pessoa não cometeu, infelizmente, ele tem que julgar o que está no processo. Então, essa questão do populismo, julgar apenas para jogar para a galera, no sentido de aparecer, indiscutivelmente, nós observamos muito isso no dia de hoje. Agora, essas sentenças, esse populismo, muitas das vezes também são desmoralizados. Por quê? Porque se ele joga para a galera, como se diz a história, no primeiro grau, e a parte que se sentiu prejudicada recorre, ele é desmoralizado perante o tribunal, porque o tribunal vai reformar essa sentença dele. Entendeu? Então, eu não sei se isso compensa. Você aparece, tá, mas muito... indiscutivelmente, muitas das vezes... Está muito parecido com a questão da demanda trabalhista. De ajuizar e depois ter que pagar as custas pelo não comprovado, né? Outra questão que eu acho que a gente deve trazer à baila aqui, eu não sei se vocês já declinaram sobre esse assunto, é a questão do dano moral. Isso é muito importante nessa reforma trabalhista, que também houve a modificação por parte da medida provisória. E eu entendia que, da maneira que estava numa inconstitucionalidade patente essa lei da reforma trabalhista. A estipulação de valores. Estipulação de valores. Por exemplo, porque estava dando a entender que uma vida era mais valiosa do que a outra. Estava medindo o trabalhador pelo valor do seu salário. Né? Eles classificaram a gravidade como leve, grave e gravíssima. Leve até 3 salários mínimos, 3 vezes o salário do trabalhador, né? Grave até 5 vezes e gravíssima até 50 vezes. Aí o que foi que a medida provisória agora tentou modificar, mas também eu não vi muita modificação. Apenas ela disse o seguinte, que no lugar de ser o valor do salário mínimo, o valor do salário recebido pelo trabalhador, que se sentiu ofendido num dano extrapatrimonial, que nós podemos chamar também de dano moral, ele está medindo pelo valor do maior teto pago pela Previdência Social. Então, hoje não vai ser mais o salário recebido pelo trabalhador, e sim o valor do maior salário pago pelo INSS. E quanto a isso para lesões, e quanto à questão de morte, ele excluiu. Aí deixou ao bel prazer do magistrado para, dentro da sua convicção, ele arbitrar o valor do dano moral. O que já era antes, né? O que já era antes. Exatamente, Osnildo. São 8 horas e 2 minutos na cidade de Souza. O tempo passou rápido, não foi, Kern? Voou, né, rapaz? Quando o tema é bom... Sim, e o teto máximo pago pela Previdência hoje é R$ 5.531,31. Exatamente. Está nos mandando um abraço aqui o nosso amigo lá de Portugal, o Eduardo Fernandes. Ele disse que há 3 semanas atrás houve uma mudança na hora lá em Portugal, com atraso de 1 hora, tipo um horário de verão lá, né? E por causa disso ele não vinha acompanhando o nosso programa. Mas são 8 horas e 2 minutos aqui na cidade de Souza.
já deve ser 1h da tarde lá em Portugal, né? Já que teve a mudança no horário lá. Certo? Doutor Lincoln, infelizmente é final do nosso programa, a gente já estourou o tempo. Gostaríamos muito de agradecer a sua participação aqui e gostaríamos também de contar com a sua participação em outros programas para nos esclarecer ainda mais sobre a questão dos direitos e tudo que a OAB vem fazendo para os advogados e a sociedade. E dizer que o programa Espaço Aberto realmente é esse debate. A gente, quando formatou o programa, a gente formatou com a ideia de trazer as instituições e as entidades para debater conosco, como também a comunidade. A participação do ouvinte do nosso programa, ela é coparticipativa. A gente quer debater, quer entender o que a sociedade pensa e o que a comunidade pleiteia, para que a gente possa ter esse perfil, para que amanhã, na história escrita, a gente possa levar às novas gerações isso. E dizer a você que muito prazerosa a entrevista, um programa hoje, a gente tem que só lhe agradecer pela simplicidade de sempre, sabe, pela cordialidade, e que a OAB de Souza também ter tirado o sábado da sua feira, dizer que a OAB de Souza está de parabéns e todos os seus integrantes pela sua gestão e a forma de conduzir uma instituição que, ao meu ver, sabe, que eu cobro muito, é muito importante para a sociedade. Na verdade, quem tem que agradecer somos nós que fazemos parte da OAB. Isso é uma obrigação e um compromisso que a instituição tem com a sociedade. Estamos sempre ao inteiro dispor. Claro que nós temos muitas atividades no desenvolver, tanto da minha atividade profissional como da atividade de gestor da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Souza, mas sempre que esse programa pretender alguma dúvida sobre a OAB, discutir os problemas sociais, discutir, problemas como foi o de hoje, a reforma trabalhista, um tema palpitante e que vai dar muito a falar ainda no transcorrer dos tempos. Nós só temos a agradecer e parabenizar o programa pela dinâmica que vocês adotam, né, no sentido de muito solto, mas no sentido de atingir o cerne da sociedade, no sentido de dizer com palavras fáceis o que os ouvintes querem efetivamente ouvir. O meu muito obrigado a vocês, um bom dia, um bom final de semana. Antes da gente encerrar aqui a tua participação, responde a um internauta aqui, o Éder Mastromano. Ele está perguntando se um funcionário ou ex precisar recorrer em um processo sem estipular o valor. Mesmo assim, ele corre o risco de ter que arcar com algum custo? Está perguntando se o trabalhador ajuizar a ação sem colocar valor, isso é permitido? Não, não é. Inclusive, houve as mudanças agora, que é outra mudança que teve. Como eu disse, a mudança anterior, todo pedido tem que ser líquido. Se eu pedir FGTS, eu tenho que dizer que o FGTS corresponde a X, 5 mil. Se eu pedir aviso prévio, eu tenho que dizer que o aviso prévio corresponde a X. Nós, operadores do direito, fazia muito a liquidar quando eram horas extras. Por exemplo, eu apenas pedia 5 mil horas extras a liquidar, e o juiz, na sentença, ele liquidaria, dependendo do rito do processo. Né? O setor de cálculos da própria vara fazia isso. Agora, hoje, não. Hoje, com a reforma, o valor tem que ser especificado, tem que ir na petição inicial, sob pena do juiz determinar que o advogado faça isso, então que extinga o processo. Pela dinâmica, Kelly, nós tínhamos que trazer realmente, Tolinho, o senhor de volta ao nosso programa, porque tem a questão das convenções coletivas de trabalho, os acordos coletivos de trabalho, que é um tema que, assim, ao nosso ver, e a gente vem estudando muito, inclusive nós teremos um seminário agora promovido pela Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio e Serviços do Brasil, sobre a questão como vai ser o processo de negociação e o que vai acontecer nos acordos e convenções coletivas de trabalho. E, ao nosso ver, o que a gente vem acompanhando, realmente será a legislação dos trabalhadores. Indiscutivelmente. E, inclusive, teve mudança também na medida provisória agora na questão do trabalho de 12/36, que antigamente, com a lei originária, dizia que não precisava da assistência do sindicato, ou seja, acordo coletivo nem convenção coletiva. Aí agora, com a medida provisória, diz que para ter o acordo entre o horário de 12/36, automaticamente tem que ter a presença tem que ser feito em acordo coletivo ou convenção coletiva. Exatamente, 8h07, a gente estourou o tempo realmente, né?
Mas mandar um forte abraço aqui para os internautas que continuam nos mandando abraços. Zelito Garrido, pastor Zelito e pastor Lucélio também estão acompanhando o programa aqui. Pastor Lucélio, que é do Armazém Paraíba. E fazem aqui todo domingo o programa Aleluia, de 7 às 9 horas da manhã na Rádio Sousense FM. Agradecer a todos pela audiência. Agradecer também a Leonora, Arthur e Alexandre que estão nos escutando. Chico Moraes, Cleiton e o professor Cleber Fernandes sempre nos escuta. Tico Rouco, lá do Alto do Cruzeiro. Edna Cristina do Guanabara. Seu Oswaldo e a Aparecida. Aparecida que está na Europa, né? A Aparecida está na Europa. Eu tava verificando aqui, olha, são 8 horas aqui na cidade de Souza, são 11 lá em Lisboa. Antes era 4 horas a diferença, diminuiu para 3. Doutor Osael sempre nos escuta. Professora Dona Neuza lá em Aparecida. Irismar e Luzia no Raquel Gadelha. Dona Severina sempre nos acompanha lá do Angelim. Não, Bairro das Areias. Lá do Bairro das Areias, perdão. Doutor Marcos Aurélio também está nos acompanhando. Expedito do Pronto Socorro dos Óculos. E Marquinhos, doutor Leleto, que também já participou. Aí a Eliana Arruda, lá em Paulista, Pernambuco. Professora Liara Leite, que hoje deu uma enorme contribuição para o nosso programa. Ao Éder, ao Joselito Garrido, mais uma vez. A Poliana Alencar, Pedro Lucas, Maria Canda e Osnildo II. Ao Eduardo, lá em Lisboa, que é nosso grande colaborador com informações da Europa. Exatamente. E o Adriano Dias, lá o Adriano Dias. Da sorveteria Mareni, mandar um forte abraço, dizer que não esquecemos. A Hugo Beni, da barbearia. Beni Barbearia. Exatamente. Mandar um abraço aqui a Adriana, sua esposa Maria, também lá do bairro... Jardim São Milênio. Não. Jardim Brasília. Certo? Mandar um forte abraço para eles. Parabenizar aqui os aniversariantes do dia. Tem a doutora Giovana Abrantes, lá de Cajazeiras. A Juliana Antunes, que é comerciária. O Daniel Mendes, lá da cidade de João Pessoa. O Rocino Rodrigues. A Manu Rodrigues. Também, essas contas conjuntas de Facebook, a gente não sabe quem é o aniversariante. Mas tem a Micaela e o Tiago. E também hoje o vereador Coloral Júnior está completando o ano. Amanhã o aniversário é do meu irmão Paulo Júnior, lá na cidade de Iguatu. Amanhã o aniversário da certidão, porque o de nascimento foi ontem. O de Jones Justino, que é comerciário aqui na Scap Center. O Luiz Henrique, lá do Colégio Ação. O Rômulo Rodrigues Sarmento, irmão do nosso professor Alan Sarmento. A minha amiga Luma Michele, que é esposa de Marcos Macri, professor da Universidade Federal de Campina Grande. A todos, parabéns e um forte abraço. Musiquinha bonitinha dos parabéns. 8 horas, 10 minutos, é final do programa Espaço Aberto. Vocês ficam agora com o programa Nova Vida da Igreja de Cristo, com o pastor Juvenal, o pastor Camilo e o irmão José Hilton. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Aquela de finalzinho. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção.